nossa equipe para começar a gravação. Boa noite, é com grande satisfação que nós damos início a mais um painel do nosso 7º encontro de pesquisa sobre direito e religião, um encontro organizado pelo CEDIRE, que é o Centro Brasileiro de Estudos sobre Direito e Religião, sediado na Universidade Federal de Uberlândia. Um evento que só é possível em função das parcerias que nós realizamos, né? E temos atualmente, para esse encontro, uma parceria muito importante com diferentes programas de pós-graduação do nosso país, né? De instituições de excelência, e quero, em especial, né, registrar aqui os nossos agradecimentos aos nossos painelistas desta noite e também ao programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Né? Agradeço ao Dr. Marco Antônio, ao Dr. José Nalini e, em especial, ao nosso moderador desta noite, Dr. Antônio Gonçalves, a quem eu já passo a palavra para conduzir o painel dessa noite. Agradeço também a todos e a todas que estão conosco para acompanhar este painel e peço que registrem as perguntas ali no chat, que serão repassadas ao nosso moderador, considerando a impossibilidade de abrir o microfone e as câmeras por parte de quem está acompanhando, então peço que registrem, por gentileza, no chat as perguntas. Dr. Antônio Gonçalves está com a palavra. Inicialmente, eu quero agradecer e saudar meu querido amigo e irmão Rodrigo Vitorino, essa nossa parceria que já é longeva, que só é possível pelo fruto da nossa amizade, e estamos juntos, ainda que separados. Eu me sinto estranho, porque é a primeira vez que eu venho para um congresso do CEDIRE à distância, mas ao mesmo tempo feliz, porque o ano passado não foi possível realizar o colóquio, então, ainda que à distância, nessa nova modalidade, me sinto muito contente de estar em mais uma edição. Antes de iniciar os trabalhos, eu quero registrar aqui no chat um abraço para o meu fraterno irmão, Gilberto Garcia. Gilberto, sempre bom te ver, meu querido. Fica com Deus aí, que seja um ótimo painel para nós. Eu sou suspeito, meu querido coordenador Rodrigo, que eu estou entre duas pessoas que eu tenho como espelho de retidão, caráter e segmento de formação acadêmica. Um eu sou muito suspeito e outro eu sou só suspeito. O professor Marco Antônio, eu sou muito suspeito, porque eu brinco com ele que ele foi meu co-orientador no doutorado. Então, eu devo, além da nossa fraterna amizade, eu devo a minha titulação acadêmica a ele, e mais do que isso, a infinidade de projetos que nós fizemos juntos desde que eu me formei, já, não vou contar nem para ninguém que já fazem 10 anos que eu sou doutor, mas há 10 anos que eu importuno e faço coisas com o professor Marco Antônio, e eu tenho o grato carinho dele nunca ter me dito não. Às vezes ele dá uma rateada, ele fica de pensar, mas sempre sai coisa boa com a gente. E, de outro lado, eu tenho uma inspiração, uma verdadeira adoração por esse que será sempre o meu desembargador, Dr. José Renato Nalini, uma inspiração acadêmica, uma inspiração de vida e um ser humano notável. Eu falei, doutor Nalini, na semana passada com a Ana Karen, ela te mandou um beijo e falou, ó, quando você encontrar com a Nalini, fala que eu estou com saudades. Pronto, já encontrei, já mandei a mensagem. O professor Nalini, ele tem me suportado, essa é a palavra correta, ele tem me suportado desde o começo da pandemia. Essa, doutor Nalini, eu não tive culpa, essa foi culpa do professor Marco Antônio, mas as outras todas eu tenho culpa, e o doutor Nalini sempre muito, muito gentil e solícito com todos os meus infinitos convites. Então, esse não foge à regra, eu já quero, inclusive, começar apresentando meu desembargador, meu antigo presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, doutor José Renato Nalini, que é mestre e doutor em Direito Constitucional pela
Universidade de São Paulo, é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e presidente da nossa querida Academia Paulista de Letras, autor de Ética Geral Profissional, leitor das minhas inquietações, prefaciador de livros meus e outras confidências. O doutor José Renato Lanini escolheu o tema Urgência da Ética Cristã. Doutor Lanini, muito obrigado pelo carinho, pelo tempo, pela paciência. O senhor está com a palavra. Caríssimo Antônio, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar num painel ao seu lado e com a certeza de que vou continuar aprendendo com esse talento excepcional que é o Marco Antônio Marques da Silva, um jurista extraordinário, um cidadão que é planetário, está no mundo inteiro, e alguém a quem eu tenho aprendido a admirar cada dia mais. Esse tema, essa reflexão que eu vou tentar fazer é alguma coisa que me surgiu pensando no convite e é a questão que me ocupa o pensamento durante os últimos 30 ou 40 anos, ética. Eu comecei a pensar sobre ética verificando que é a matéria-prima da qual o Brasil mais se ressente. Nós temos um tesouro infindo de recursos naturais, nós temos uma pátria abençoada que não tem terremotos, não tem vulcões. Em compensação, nós carecemos dessa ciência do comportamento moral do homem em sociedade, que é a ética. Há quem considere ética e moral são verbetes sinônimos, intercambiáveis, né? Luc Ferry, por exemplo, ele fala: tanto faz você falar em ética como falar em moral, porque tanto ética, que vem do grego ethos, significa hábito, costume, como moral, vem do latim mores, mores, costumes. Mas quando se sofistica o estudo dessa matéria, costuma-se dizer que a ética é uma ciência, a ciência do comportamento moral dos homens vivendo em sociedade, e o objeto dessa ciência é a moral. Nós, cristãos, nós nos abeberamos da ética que o cristianismo nos ofereceu. Talvez o princípio basilar, o alicerce dessa ética, seja aquilo que até os não cristãos consideram a regra de ouro da civilização. Por exemplo, Chaim Perelman, ele fala: o amai-vos uns aos outros é aquilo que permite que a civilização tenha uma vocação de perfectibilidade, que na espiral hegeliana o mundo vai dando lentas voltas, mas sempre ascendendo numa vocação de perfectibilidade, ou seja, hoje um pouquinho melhor do que ontem, menos ainda do que nós poderemos ser amanhã. Então, pensando na ética, na urgência da ética cristã para o século XXI, ocorreram-me algumas ponderações que eu submeto humildemente primeiro
o Marco Antônio, depois a você, depois a quem quiser participar, porque é uma reflexão um pouco insólita, ou seja, eu estou um pouco assustado, e principalmente no Brasil de hoje, no Brasil da polarização, com a intolerância, com o desrespeito à diversidade, com a falta de compaixão, com a falta de comiseração, né? Hoje nós estamos caminhando, daqui a pouco vamos assistir, quem assistiu o noticiário vai verificar que já passamos de 415 mil mortos, e esse número vai se trivializando, vai ser uma cifra, e aparentemente nós estamos querendo ganhar esse ranking, passar na frente dos Estados Unidos, enterrar mais gente. Isso é preocupante. Então, entre os cultores de uma ortodoxia que tangencia a neurose, é até uma espécie de neurose, e aqui, se a Ivani estiver assistindo, ela que deveria falar sobre isso, não eu, né, Marco Antônio? Acaricia-se intelectual e afetivamente uma velha imagem de uma vetusta igreja depositária exclusiva da verdade ou da totalidade de todas as verdades. O diálogo ecumênico, que foi estimulado por pensadores abertos à dinâmica mutação dos tempos, ele ainda recebe resistência de alguns dos nossos irmãos que são os únicos titulares da santidade. O ecumenismo permite percorrer caminhos insuspeitos de entendimento mútuo, mas é rechaçado por aqueles que se acreditam detentores do monopólio do bem, do monopólio da virtude. E o extremismo faz alarde e conquista seguidores. Não diria que eles são a maioria, mas eles são estrondosos, eles falam bastante, eles são muito agressivos na sua tentativa de convencer os demais, fazem com que nós nos lembremos da Santa Inquisição, em que se propunha matar por amor. Esse discurso encontra solo fértil nas mentes intolerantes, nas mentes preconceituosas, naquelas incapazes de enxergar a exuberância do fenômeno existencial. Há infinitos matizes culturais, manifestações autênticas da diversidade entre os humanos, obra da criação divina. O indivíduo é um ser único, singular, heterogêneo e irrepetível. Nós parecemos esquecidos da mensagem evangélica: amai-vos uns aos outros. A regra de ouro da civilização, como eu disse, reconhecida por um judeu insuspeito como Chaim Perelman. Também não conferimos a devida importância ao que o próprio Cristo falou: em casa de meu Pai existem inúmeras moradas. Assim não fora, e eu vos diria. Isso significa a possibilidade de mais de um caminho para chegar à bem-aventurança eterna. Pretenderão os iluminados serem os únicos a enxergar o mistério, cuja complexidade supera em muito as estreitas categorias de uma concepção reducionista do mundo?
Não se pode utilizar a Bíblia como um supermercado com gôndolas repletas de variadas dicções, as quais nós vamos escolhendo conforme o nosso gosto, a nossa pretensão, a nossa inclinação, a nossa concepção de vida. Uma opção seletiva, como alguns de nós fazemos, faz perder o conjunto, que é o acolhimento irrestrito a todos, sem exceção. Isso foi o que Cristo nos legou na sua curta, brevíssima vida terrena. Só depois da gente ter filhos com mais de 40 anos é que nós vemos que 33 anos é de uma criança, de um menino. Nessa vida terrena, ele não excluiu ninguém. Ele acolheu pecadores, prostitutas, frequentou casas tidas como evitáveis pelo farisaísmo da época, confraternizou com todos os banidos do convívio seleto da sociedade da época. A moral e a ética cristã precisam de uma ressignificação para que mereçam outra linha de observância. Eu li há pouco o texto de um teólogo chamado Bernhard Häring, que viveu de 1912 a 1998, e ele já propunha uma abertura da mente da ortodoxia mais fechada, de um cristianismo que fecha as portas para muitos, excluindo aqueles que Cristo quis incluir. Ele propunha que nessa ressignificação da ética cristã, do comportamento dos cristãos, a vida cristã, na sua totalidade, ela precisa ser encarada nas raízes da experiência eucarística do infinito amor de Jesus e na vivência também eucarística de uma comunidade de vida no amor. Se a maior tradução que nós podemos fazer de Deus é amor, por que nós não nos inebriamos de amor e não levamos a sério aquilo que ele nos legou e que nós pretensiosamente dizemos sermos seguidores? Nós estamos imersos numa civilização que se autodenomina cristã. Entretanto, a nossa conduta é cristã. É preciso pensar primeiro nas bem-aventuranças, numa alegria expansiva. Pensar que a pobreza pode ser eliminada ou pelo menos atenuada se nós formos mais solidários. E acreditar na atuação do Espírito Santo. Levar como meta existencial, individual, e tentar depois disseminar nos nossos grupos, na família, no trabalho, na escola, no convívio social, os mandamentos ideais de amar como Jesus amou e de ser misericordioso como o Pai o é. O Pai, com toda a sua ternura maternal. É importante pensar que Deus, nós fazemos dele a figura que nós queremos, mas o coração de Deus lembra muito um coração de mãe, que é aquela que
é o único ser humano capaz de um amor incondicional, pronto a dar a vida ao seu filho, à sua prole. Nós precisamos pensar mais nessas bem-aventuranças, no amor divino, do que decorar um catálogo de proibições, de advertências ameaçadoras de condenação eterna. Quem somos nós, embora falando com outro magistrado, para julgar as pessoas e achar que elas não têm salvação? As virtudes que com mais força contribuíram para criar a história salvífica, e a história da humanidade é uma história salvífica, é uma história para continuar a nossa redenção, o nosso resgate, para que todos nos salvemos. Mas essas virtudes que mais contribuíram, elas têm o condão de fazer o passado converter-se em presente. Vigilância, disponibilidade, discernimento, é isso que fará frutificar o momento de salvação de que tanto necessitamos. É urgente nós fazermos uma fusão de todas as éticas, e eu lembro aqui a ética das convicções, a ética da responsabilidade, com uma gota, pelo menos, do amor que foi aquele que moveu um Deus a se tornar homem e a assumir por nós o sacrifício para nos abrir outra vez a porta do paraíso. E completar tudo isso com uma visão esperançosa do futuro. Nós precisamos estar abertos às promessas de Deus e não só pensar naquilo que ele acenou como retribuição a quem se afastar do cumprimento de ordens formais, quantas vezes resultantes de elucubrações humanas e despidas de inspiração divina. A igreja tem de ser uma comunidade acolhedora. E quando eu falo igreja, estou falando da igreja cristã. Embora os monoteísmos se equiparem nas suas linhas fundamentais, há menos diferença entre nós do que nós pensamos existir. Uma instituição compreensiva das aflições dos humanos, principalmente nesse tempo que nós estamos indo para 1 ano e meio de distanciamento social, de solidão, de confinamento, de pânico, e os humanos cada vez mais angustiados nessa peregrinação árdua, sofrida. Há textos belíssimos que podem servir de estímulo a uma revisão das drásticas ameaças de castigo, pois viver nesses tempos de pandemia já representa um fardo considerável. Uma carta de São Paulo aos Filipenses é um exemplo de alento. Ele diz: pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos de acordo no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Isso é o que eu concebo como igreja, não aquela instituição humana que prioriza arbitrárias
e às vezes ininteligentes normas restritivas, proibições, vedações, castigos, um sistema estreito que se move entre castigo, sanção e martírio. O verdadeiro crente é aquele que há de confiar no Espírito Santo, que nos converterá em nova criatura. Uma nova criatura capaz de confiar e de produzir os frutos do Espírito, que, como diz Paulo, consistem em amor, alegria, paz, tolerância, benignidade, bondade, lealdade, simplicidade e autodomínio. É o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O mundo está sequioso de uma nova ética, propícia à renovação do alento, num porvir despido de vislumbres de condenação. Aquela ética que Paulo tão bem exprimiu na Epístola aos Romanos. Permanecei na esperança, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Eram essas despretensiosas reflexões, Antônio, que eu pensei em trazer aqui, certo de que a lição do desembargador e professor Marco Antônio Marques da Silva vai fazer com que todos se esqueçam dessas mal alinhavadas palavras e reafirmando que eu não tenho monopólio da verdade, eu sou alguém sempre em busca de uma verdade que seja tangível para miseráveis seres humanos. Eu estou à disposição para responder alguma coisa que eu possa. Muito obrigado. Doutor Nalini, eu só posso agradecer e dizer que o senhor é um farol na inspiração nesses tempos de angústia que nós temos, de incerteza, de solidão, inclusive de depressão, que muitos são acometidos, e essa época, como eu disse, de incerteza, na qual nós tivemos as nossas liberdades suprimidas e minimamente limitadas. Ouvir suas palavras engrandecem o meu coração e me enchem novamente de renovação de esperança. Eu quero registrar, eu vejo muitos amigos aqui no chat, alunos que já encontrei em outras ocasiões, mas também vejo pessoas queridas, e como a doutora Evani Zambon Marques da Silva, que inclusive elogia a sua palestra, doutor Nalini, falando que é sua fã, a querida Carolina Soares também, que gosta muito das suas sempre brilhantes intervenções. Sem mais delongas, porque o doutor Nalini entregou a palestra batido no horário, então não sou eu que vou atrasar, né? Então, vou apresentar meu próximo painelista, meu querido amigo, meu irmão mais velho, doutor Marco Antônio Marques da Silva, professor titular da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, a quem eu já peço que transmita os nossos cumprimentos à digníssima doutora Maria Amália, que gentilmente propiciou essa parceria entre as instituições para o evento de hoje. Fora isso, professor Marco Antônio é professor catedrático, que o doutor Nalini falou a mais pura verdade. O professor Marco Antônio é um cidadão do mundo, academicamente falando, inclusive. Ele é professor catedrático da Universidade Europeia, no campus de Lisboa, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, presidente da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, uma parceria entre a PUC de São Paulo e a Acnur, da Organização das Nações Unidas,
isso fora todas as outras atribuições que ele possui, que se nós tivéssemos que falar aqui, acabaria o tempo e ainda não chegaríamos na metade. O professor Marco Antônio falará sobre o proselitismo e tolerância. Professor, boa noite, está com a palavra. Boa noite, professor Antônio. Quero agradecer imensamente esse convite, dizer que é uma honra aqui estar, mas já digo desde já que é uma responsabilidade hercúlea falar depois do Dr. Nalini. O Dr. Nalini não só é um amigo, é um exemplo, eu sempre digo que é um arquétipo, um modelo para nós, como homem, como jurista, indiscutivelmente, foi nosso corregedor-geral, presidente do Auxílio Criminal, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e pela segunda vez é presidente da prestigiosa Academia Paulista de Letras. Aliás, eu peço licença para lembrar que hoje é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, 5 de maio, que nós, do mundo lusófono, falantes de português, devemos nos orgulhar muito disso, dessa importância que somos em quase 350 milhões de falantes portugueses do mundo em 5 continentes. Não há língua que é falada em 5 continentes tal qual o português. Então, é uma coisa que nós devemos nos regozijar. Já que falou também da cátedra, deixa eu lembrar uma coisa, Cátedra dos Refugiados. Hoje, secretário-geral da ONU, engenheiro Antônio Guterres, para nosso gáudio português, foi anteriormente o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e tem trabalhado muito pelo semelhante, pelo ser humano, e também pela nossa querida língua portuguesa, que, como dizia Fernando Pessoa, minha pátria é minha língua. Então, eu começo assim, fazendo essa observação, agradecendo o honroso convite, e vou pedir licença, da mesma forma que o doutor Antônio fez, já que citou o professor Ivani, que é fã do doutor Nalini, como eu, lembrar que a professora Ivani tem a honra de ser a minha esposa há 37 anos, o que para mim é um gáudio, uma grande professora, uma grande psicóloga, mas um grande exemplo para mim na vida. Tá? Fica aqui meus agradecimentos a ela. E vou também cumprimentar 2 colegas doutorandos que trabalham conosco em pesquisas, o Regis Munari Furtado e a Mariane Stuart Nogueira Braga, 2 pessoas também que são do nosso convívio, da nossa pesquisa, e mostram o caminho como a PUC, onde o doutor Antônio fez seu mestrado e doutorado também, nos dá o caminho onde eu, mostrando o erro do ser humano, e sou professor há 39 anos, para o meu grau. Bom, dando sequência, nós falaremos, tolerância, intolerância, proselitismo. Eu queria começar falando sobre que isso, qualquer Estado que queira ser democrático, que queira se imaginar tolerante, tem que haver a possibilidade da chamada abertura da discussão. No Brasil, nós sabemos que, dentre os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 1º da nossa Carta Política, nós temos como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e o valor social do trabalho e o pluralismo político. Desses 5 fundamentos, 2 são de especial importância. Eu diria o pluralismo político no sentido da diversidade, diferença de opiniões políticas, econômicas, sexuais, futebolísticas, religiosas, de toda a ordem. E a dignidade humana, como diz o professor Jorge Miranda, grande constitucionalista português, nada mais é do que um metaprincípio, um princípio que irradia a todos os demais, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, vamos lembrar que na democracia, todas as discussões são permitidas, desde que se garanta não apenas o respeito, a igualdade, mas a tolerância. Uma sociedade plural e democrática não só reconhece as diversidades e o multiculturalismo dos grupos que a formam, mas também o tratamento isonômico entre eles, aliás, o artigo 5º caput da nossa Constituição Federal, de forma que, sem respeito e igualdade,
não tem como se falar em dignidade. Vejam, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, todo ser humano deve ser reconhecido como membro da humanidade e ser tratado com respeito e consideração pelos demais indivíduos, grupos, organizações sociais e pelo Estado. A admissibilidade e inaceitabilidade de determinadas tolerâncias, em si ou negativas, têm relação estrita com a proteção dos direitos fundamentais, que, no respectivo ângulo, levam à vitória e à consagração do princípio da dignidade humana. Vamos lembrar que esse princípio da dignidade humana, aliás, inscritos na grande maioria das constituições democráticas, eu lembraria aqui artigo 1º da Constituição brasileira, da italiana, da portuguesa, da alemã e o francês, eu poderia ir em vários outros estatutos constitucionais que assim o trazem. Mas a dignidade humana está ligada a 3 premissas essenciais. Refere-se ao homem individualmente considerado, sua personalidade e os direitos a elas inerentes, os chamados direitos da personalidade. A segunda, relacionada à inserção do homem na sociedade, atribuindo-lhe a condição de cidadão e seus desdobramentos. A terceira, ligada à questão econômica, reconhecendo a necessidade de promoção dos meios para a subsistência do indivíduo. Eu acabei de dizer, vou lembrar o grande constitucionalista português Jorge Miranda, que ele pontua que característica essencial da pessoa, como sujeito e não como objeto, coisa ou instrumento, a dignidade é um princípio que coenvolve todos os princípios relativos aos direitos e também aos deveres das pessoas e à posição do Estado perante elas. Princípio axiológico fundamental e limite transcendente do poder constituinte, dir-se-ia mesmo um meta-princípio. Aqui nós poderíamos lembrar que não basta o Brasil ser um Estado democrático de direito. Ele é consubstanciado, eu poderia dizer que ele é adjetivado como sendo um Estado democrático de direito humanista, que tem como meta principal o respeito à dignidade da pessoa humana e sua concretização. Claro que numa democracia a decisão é tomada pela maioria, mas não é permitido oprimir, excluir a opinião da minoria. Com fundamento na dignidade humana, essas apreciações devem ser respeitadas para que haja uma efetiva participação. Caso contrário, nós teremos opiniões absolutas, que não permitiriam contradições, discussões e crescimento de uma sociedade que quer ser democrática, podendo até chegar a regimes totalitários, aliás, como nós vimos na história da humanidade e, recentemente, no mundo contemporâneo. Vejam, a tolerância é um dos indicadores do respeito à dignidade humana em uma sociedade democrática. Isso, por sua vez, se exerce sobre qualquer aspecto, e valoriza cada ser humano na forma de se expressar, mesmo que sua opinião seja contrária à essência humana. Sobre o conceito de tolerância em seu sentido denotativo é o da paciência. No dicionário Michaelis, o moderno dicionário da língua portuguesa, nós encontramos sobre o conceito de tolerância ato ou efeito de tolerar, de admitir ou de aquecer. A atitude de quem reconhece aos outros o direito de manifestar opiniões ou revelar condutas diferentes das suas ou até diametralmente opostas a ela. A esse respeito, há uma autora portuguesa que tem trabalhos muito interessantes nessa área, Sara Guerreiro. Ela afirma que tolerância é a abstenção de perseguir, aspas, mais do que a supressão de um impulso de perseguir, prejudicar ou tratar de forma desagradável uma determinada pessoa. A tolerância distingue-se como virtude moral, aliás, um grande especialista nessa matéria, entre outros, Dr. Nalim, por refrear vontades, inclinações e convicções entendidos como desejáveis e até corretos. Então, vejam, a definição de tolerância, nós poderíamos entender, implica a análise concreta de como essa característica humana
tem se desvelado na sociedade atual. Inclusive, para adequada observação desse fenômeno, é relevante verificar sua antítese, que é a intolerância. Aqui eu lembraria a colega e doutoranda Mariane Stuart Nogueira Braga, que tem trabalhado esses temas também na contemporaneidade. Intolerância na sociedade atual. Nós realmente e, infelizmente, vivemos um mundo de intolerância. O grande Zygmunt Bauman, a partir de uma observação do homem ordinário, constata-se que, aspas, seu Cristo é hebreu, seu carro é japonês, a sua pizza é italiana, a sua democracia é grega, seu café é brasileiro, seu feriado é na Turquia, seus números são árabes, o alfabeto é latino e somente o seu vizinho é estrangeiro. Ele trata isso num trabalho, Não se amo tudo imigrante, que ele faz uma pergunta. Será que nós todos não somos imigrantes no sentido que viemos de algum lugar, temos diferenças, devemos ser aceitos? A crítica que pode ser feita na atualidade acerca da intolerância, eu pediria licença para trazer a lembrança de um grande amigo, um grande professor, Eduardo Veracruz Pinto, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diretor da Faculdade Europeia Campus Lisboa, que diz que a sociedade que vivemos é desestruturada de valores e a intolerância está enraizada a ponto de quase não se notar sua permeação, sendo o problema a ser combatido, ainda mais quando a intolerância está nas próprias instituições. A intolerância, infelizmente, muito se confunde com a arrogância. Por exemplo, as pessoas que se denominam tolerantes e afirmam que detestam pessoas arrogantes, sendo que elas próprias não são humildes. É clara a demonstração de intolerância. Sabe aquela história de quando a pessoa fala, não, eu não gosto, eu aceito, mas não quero perto de mim. Uma clássica demonstração da intolerância. A sociedade atualmente é intolerante, mas há discurso de sociedade tolerante colocando como se o problema da intolerância fosse de outros povos. Há que possuem parcela de pessoas extremistas, alguns se julgam mais tolerantes do que outros, muitos se julgam melhores que os muçulmanos. Mas aí são melhores que os israelitas. Não, mas são melhores que os católicos. Eu diria que em todas as religiões, em todos os adeptos das diversas religiões, nós temos radicais. Não é exclusivo de uma única religião, de uma única visão, de um único grupamento, de uma etnia. E aí a grande questão é que parece que o mundo se resolve pelos problemas com o direito, como se o direito fosse a solução para todas as coisas. Há uma passagem muito interessante ocorrida em Portugal, já há não muito tempo. O bispo da cidade de Guarda, uma região importante de Portugal, estava a fazer a primeira comunhão de umas crianças, como se diz em Portugal, dos miúdos, e não fez uma chamada oral, mas estava querendo saber o que eles achavam da religião, do que é certo, do que o amiguinho pensa, e foi, para não dizer sabatinando, indagando aos crismandos. E aí, em determinado momento, ele pergunta a uma criança, 10, 12 anos, pode isso, pode aquilo, ele chega para uma determinada e fala, o que o Espírito Santo pode? No sentido de, pensava ele, da comunhão, da congregação, da melhor vida. O menino pensou, ele vira o bispo e diz, senhor bispo, o Espírito Santo faz o que pode. Diante disso, a gente fica pensando, ora, se realmente o Espírito Santo faz o que pode, imagine nós, meros mortais, errantes nessa vida terrena e finita. Então, a gente tem que pensar que não será, e é claro que é um grande instrumento, no meu sentido, respeitando opiniões de contrário, o direito é e deve ser um grande instrumento de transformação social, de mudança da vida, de melhora da sociedade. Mas não podemos imaginar
que o direito vai ser o apanágio para tudo, vai resolver todos os problemas, como se o Brasil tem uma grande tendência para a questão legiferante. Tudo que acontece, faz-se uma nova lei, qualquer problema tem, de preferência, se possível, uma lei criminal, uma lei penal. Será que é essa a solução? Eu lembro o professor catedrático, que foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, José de Faria Costa, né? Grande cultura e erudição, ele sempre disse que as sociedades democráticas devem saber se regular por elas próprias. E aí ele diz, quanto menos direito, melhor. E quanto menos direito penal, melhor ainda. Por quê? Porque não é fazendo leis e muito menos criminalizando a vida que a gente vai ter solução para os nossos problemas. E por que nós estamos a dizer isso? Porque as pessoas, quando nós vemos isso, parece que querem resolver questões, inclusive de religião. Eu nem vou entrar na discussão do que o Supremo decidiu, se certo ou errado o Supremo decidiu, como a gente costuma dizer na área do direito. Decisão do Supremo, você pode até questionar, mas você cumpre, você observa, né? Até que seja mudada. Mas a própria Constituição da República, ela não é eterna. Ela pode sofrer mudanças e, às vezes, radicais, a qualquer momento. A própria economia muda, a sociedade muda, e por isso que a gente deve sempre lembrar os direitos fundamentais, entre eles de manifestação e expressão, e o direito à crença, à religiosidade, deve ser observado como eles estão enquadrados na cultura, na sociedade, e não ficar somente imaginando que eles devem estar resguardados pela lei. Essa discussão de tolerância expressa pela própria liberdade de expressão deve dar uma visão maior de participação. Lembramos que a humanidade é composta por pessoas livres e, por isso, inquestionavelmente plurais. Eu queria lembrar aqui Monique Canto-Sper, que ela diz: um princípio de pluralismo deve garantir o exercício da liberdade individual pelo reconhecimento do valor intrínseco da diversidade. Porém, não há que se falar em pluralismo sem tolerância. É a tolerância o fio que costura o pluralismo entre as pessoas e os povos livres e constitui a sociedade civil. A tolerância, portanto, é a irmã aliada da liberdade no meio social. E quanto mais tolerante forem as pessoas e os povos entre si, mais livre será o planeta. Já tivemos oportunidade de escrever isso em homenagem ao grande professor Jorge Miranda, quando do sua aposentadoria, seu jubilamento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Portanto, toda tolerância é desejável e a intolerância inaceitável. Humberto Eco comenta que a intolerância em relação ao outro é natural na criança, como o instinto de se apropriar de tudo o que lhe agrada. Aprendemos a tolerância pouco a pouco. É como se também nós discutimos essa questão, que é, por exemplo, da discriminação. Toda criança não tem qualquer discriminação, qualquer visão diferenciada do outro. Tudo para ela é igual e agrada. A sociedade acaba moldando o meio social, infelizmente, traz essa situação. O professor Vera Cruz, lembrando do Peço Licença de novo, ele disse que não se deve calar quem sustenta posições extremadas. É um debate muito acalorado nisso. Ele diz que não se deve amordaçar quem traz raciocínios dessas índoles radicais, contrários à própria história, por exemplo, aqueles que negam o Holocausto, o extermínio do povo armênio, etc. A expressão é livre, e ele diz: o que se deve fazer é desacreditar com argumentos essas pessoas. Por fim, quando você pensa em tolerância no viés dos direitos religiosos, logo nós temos em mente conflitos religiosos. O professor Nalini trouxe aí, por exemplo, as questões Israel-Palestina, os conflitos na Irlanda do Norte, Europa e vários outros locais, que muitas vezes
O próprio Brasil não está livre disso. E por que isso? Ainda mais no momento, não apenas da pandemia, mas nos últimos anos da grande deslocação, a maior deslocação de seres humanos do mundo, né, dos imigrantes e refugiados, que aumentou exponencialmente e fez com que culturas distintas, religiões, passassem, que estavam quase que separados fisicamente e geograficamente, acabaram tendo uma participação uma proximidade maior. E aí nós queremos lembrar que a liberdade religiosa, e caminho para o final, está na Declaração dos Direitos do Homem da ONU, que surgiu em seu artigo 18, dispondo: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião e de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Desculpe. E aí nós podemos lembrar a resolução das Nações Unidas a respeito da eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação, fundada sobre a religião e convicção, é a resolução 3555 de 1981. E aí nós poderíamos imaginar que, ao longo da história, a liberdade religiosa vem sendo reconhecida e ganhando espaço no rol de direitos fundamentais. Todavia, a efetivação desse direito sempre se apresentou muito mais complexa para a sua realização. E tem a discussão da religião como dogma e o fundamento da tolerância. O dogma não precisa ser provado, como traz a própria concepção do vocábulo. Acredita-se somente, porém, que a fé é tão forte em cada dogma que as pessoas carregam sua religião como sua verdade absoluta. E dessa concepção pessoal de cada um nasce a necessidade de buscar a conversão dos demais para a sua verdade, e a discussão que nós poderíamos entrar do proselitismo, da forma de captar, de trazer essa visão de um ao outro. Sobre a coexistência e tolerância religiosa, o Conselho Europeu publicou a recomendação 1202 da Assembleia Parlamentar em 1993, afirmando que a história europeia mostra a coexistência das culturas judaica, cristã e islâmica, sempre que se baseou em respeito mútuo e tolerância, contribuiu para a prosperidade das nações. Então, eu caminho já para o final dizendo que eu acho que a grande questão é que as democracias com instituições fortes devem buscar um equilíbrio social, político, econômico e, principalmente, atendendo às diversas dificuldades, em especial num país como o Brasil, que temos uma desigualdade, um abismo social e econômico com muitos dos nossos irmãos. Então, nós devemos estar sempre ligados em que as futuras gerações têm que ter condições mínimas de educação para gerir, para buscar a efetivação dos seus próprios direitos e não ficarem dependendo dos poderes constituídos. É o direito de cidadania de estar numa democracia participativa, é o direito que impõe a cada um e uma obrigação do Estado e da sociedade como um todo. Agradeço muito a oportunidade e cumprimento uma vez mais todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Marco Antônio, Dr. José Naline também pelas exposições que foram feitas, e o nosso coordenador deste painel, não é, que também foi aí o grande intermediador, né, desses convites, né, para que os senhores estivessem conosco. Dr. Antônio Gonçalves vai nos brindar também com uma exposição. Então, além de moderador, é também um painelista aqui nesta mesa, e eu pedirei a Sara que faça a leitura do currículo do Dr. Antônio, e logo após, o Dr. Antônio já está com a palavra. Boa noite a todos e todas.
agradecer pela presença de vocês. Professor Antônio Batista Gonçalves é advogado, presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da UAB São Paulo, subseção Butantã. Professor na Escola Paulista de Direito, desenvolveu pós-doutorado em Desafios en la Postmodernidad para los Derechos Humanos e los Derechos Fundamentais na Universidade de Santiago de Compostela, em Ciência da Religião da PUC São Paulo, em Ciências Jurídicas na Universidade de La Matanza. Doutor em Filosofia de Direito pela PUC São Paulo. Eu, novamente, renovo os agradecimentos e vejam vocês, se já estava ruim para o professor Marco Antônio falar depois do professor Nalini, imagina para mim falar depois dos dois. Então, eu vou fazer um complemento humildemente ao que o professor Nalini e o professor Marco Antônio falou, tendo como registro um dos cernes das dificuldades da intolerância religiosa, que é a questão do não respeito, ou como o professor Marco Antônio gosta de dizer, da entre parênteses, tolerância da questão das testemunhas de Jeová para a transfusão de sangue, e como resolver esse tema, ou pretensamente resolvê-lo, através do instrumento jurídico do testamento vital. O professor Nalini disse com muita propriedade que passamos por tempos difíceis, passamos por tempo de desesperança. O professor Marco Antônio falou da necessidade do respeito, da tolerância e da dignidade da pessoa humana. Só que nesse momento, o qual nos encontramos hoje, em 2021, a sociedade, a humanidade, de uma maneira geral, eles convivem com um inimigo comum, um inimigo microscópico do tamanho de um vírus, com uma potencialidade absolutamente incerta e imprevisível. Uma pessoa pode ser infectada pelo Covid-19 e ser assintomática. E o vizinho dele, ou a esposa, a namorada, ou parente próximo, pode ser contaminada por essa pessoa assintomática e vier a falecer. Não há, nessa incerteza da pandemia, uma garantia de como o vírus se manifestará no organismo de cada um. Por que eu faço esse preâmbulo? O professor Nalini disse com a propriedade de sempre a necessidade da valorização da ética na vida humana. E os adeptos das testemunhas de Jeová, eles enfrentam uma intolerância dioturna no desrespeito constitucional à liberdade de crença deles. E antes que o doutor Nalini levante a sobrancelha, eu já vou dizer que há uma dicotomia, há necessidade de um sopesamento do conjunto de direitos tidos como fundamentais, e o Estado se coloca como intermediador através do Poder Judiciário. Ele tem que sopesar o que é mais importante para as relações humanas, o direito à vida ou o direito à crença. Essa é a maior dificuldade na questão da transfusão de sangue para os testemunhos de Jeová, que permeia a questão desde a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. O doutor Nalini, como já foi decantado aqui, foi presidente do Tribunal de Justiça no estado de São Paulo, se deparou com esse tema seguidas vezes e até hoje nós temos a Constituição já há mais de 3 décadas e nós não temos uma pacificação sobre o tema. Por quê? Porque nesse sopesamento dos direitos fundamentais, a vida,
até pelo caput do artigo 5º da Constituição Federal, ela é mais importante, é o preceito maior da Constituição a ser defendido, em detrimento à questão da liberdade de crença. Então, o médico, quando se coloca no difícil dilema ético do que ele tem que fazer, salvar a vida de uma pessoa ou respeitar a sua crença, ele pensa em si. E para ele evitar um problema, um processo, ele se salvaguarda da proteção ao direito à vida. Porque senão o hospital ele pode ser responsabilizado e processado, e o médico pode ser responsabilizado e processado, e dependendo do entendimento, ele pode ser, inclusive, penalizado pelo seu órgão de classe. Então, para que ele não tenha nenhum impedimento ético, ele preconiza o direito à vida. E as pessoas que são testemunhas de Jeová, não raro, procuram a justiça e o poder judiciário para terem assegurados os direitos de não ter o seu corpo violado pela questão da transfusão sanguínea. Então, como avaliar o que é maior, o que é mais importante? Porque o professor Marco Antônio, hoje ele não falou isso, mas ele sempre fala que nós temos que olhar o próximo com o olhar do outro. Então, não há, em que pese a Constituição Federal estar acertada e dizer que não há bem maior do que a vida, só que para a questão da objeção de consciência, quando você desrespeita o direito de crença, isso pode ser um direito tão inviolável para um testemunha de Jeová, que pode ser uma agressão maior do que a perca da sua própria vida. E como você harmonizar esses preceitos é a missão do nosso judiciário. A solução, está no título do meu painel de hoje, é a questão do testamento vital. Ele é um instrumento pouco difundido na sociedade brasileira, ele é um instrumento de fácil até acesso, ele deve ser registrado num cartório, num tabelião de notas, ou num tabelião de títulos e documentos. Mas e o que consiste o testamento vital? Ele é o conjunto das suas disposições fundamentais quando você está impedido de ter qualquer tipo de consciência ou de ato próprio. Então, mas essa resposta, esse testamento vital, ele pode ser genérico? Pode, mas não é recomendável que o seja, porque quanto mais detalhes e mais informações você conter no próprio documento, faz com que não haja dualidade jurídica de compreensão, nem por parte do hospital e muito menos do médico que irá atender esse paciente. E o que consiste? Consiste justamente no que você deseja que aconteça com o seu corpo e com os procedimentos clínicos a serem adotados em caso da perda do seu juízo, da sua consciência, ou de, por um acaso, na questão do COVID, o COVID é o exemplo que eu utilizo, não é uma regra, é por conta do efeito pandêmico. Se você entra em coma, ou se você é estubado, por exemplo, e aí você não tem mais consciência de ação. Se você é um testemunha de Jeová e decide que não pode ser feita uma violação do seu corpo, não pode haver uma transfusão sanguínea, o médico não pode, ainda que sobre a defesa do direito maior à vida, ir contra a sua disposição última de vontade. Mas, para isso, é necessário que ele saiba da existência do testamento vital. Então, a minha recomendação são 3, na verdade. Primeiro, faça o testamento vital e registre no tabelião, como eu mencionei. É obrigatório?
Não, não é. É recomendável? Muito, porque o registro faz com que tenha a fé pública e a idoneidade do documento. Ah, mas eu não posso fazer de próprio punho e ter a minha boa fé? Lógico que pode. Mas o hospital sempre poderá contestar a validade do documento. Então, para que você não dependa novamente de terceiros, registre. Segunda informação importante: entregue esse documento para alguma pessoa da sua confiança, para caso você tenha esse problema de consciência ou falta de consciência, por uma derivação de uma doença ou de uma enfermidade, essa terceira pessoa possa apresentar ao hospital e ao médico esse documento e garantir a efetivação do mesmo. E a terceira e última recomendação: tenha uma cópia do documento nos seus documentos, na sua carteira ou outra sua pasta. Você tem que andar com isso consigo, porque em caso de necessidade, se alguém precisar fazer valer esse documento e o terceiro esqueceu do papel, ele está ali à mão e de fácil acesso. Ah, mas precisa fazer isso? O doutor Naline está aí, não nos deixa mentir. Há uma falta de uniformização jurisprudencial e há uma seguida reforma da jurisprudência e de mudança de entendimento entre a primeira, a segunda e até o Supremo Tribunal, com conflito das instâncias na falta de uniformização de entendimento. E o problema nem é esse. Como vocês bem sabem, ou se não sabem, vão saber agora, os processos podem se alongar por anos e o seu problema não estará saneado nesse meio tempo. Então, se você quiser pleitear uma indenização contra o hospital, quiser processar o Estado, o hospital, o médico, você pode ter frustrado o seu anseio pela longa demora na sua prestação jurisdicional e nada obsta que, nesse meio tempo, você passe por um dissabor clínico novamente e isso lhe acometa uma vez mais e você sofra uma segunda intervenção na violação do seu direito de crença. Então, faça o testamento vital, você que é testemunha de Jeová, faça o seu testamento vital com a maior riqueza de detalhes possíveis, porque eu falo dos testemunhas de Jeová, mas nós também temos aqueles que são do candomblé e das religiões de matriz africana. Também há um respeito à questão da violação do próprio corpo e as questões que envolvam as transfusões de sangue. Então, para esses casos, principalmente também nas questões póstumas, a questão do enterro e todas as formalidades que envolvem a celebração do rito de passagem, especialmente para os adeptos das religiões de matriz africana, o testamento vital assegura que os seus ritos e crenças sejam respeitados. Então, eu vou cumprir regiamente também o meu prazo, agradecer a oportunidade, o carinho do convite e me colocar à disposição. Já vi que tem algumas questões aqui no chat e estou à disposição, meu querido amigo Rodrigo. Tá bem, Antônio. Parabéns aos nossos 3 expositores. Temos aqui algumas perguntas, né? Então, como o doutor Antônio é também um dos painelistas e vai responder, eu assumo aqui provisoriamente, né, Antônio, a condução. Queria só registrar, então, quem quiser ainda fazer perguntas, é possível aqui no chat, mas nós já temos aqui algumas para reflexão. E só antes de lermos, eu peço para a nossa equipe, alguém da nossa equipe vai nos ajudar aqui com a leitura das perguntas, enquanto vocês se organizam aí, tá bem, Sara?
a questão da tolerância, eu acho que foi um tema que permeou, né, as 3 exposições aqui nesta noite. E é interessante que o tema da tolerância tem sido abordado, né, nos tratados internacionais e em políticas públicas também. Eu me lembrei de um autor alemão chamado Rainer Forst, que ele trabalha 4 conceitos de tolerância. O primeiro é a tolerância como permissão, né, que é aquela atitude estatal de permitir, né, o Estado enquanto poder, de permitir determinados comportamentos que não são considerados ortodoxos pelo próprio Estado, mas que o Estado permite a sua prática, né? A tolerância como coexistência, que é uma racionalidade estratégica, né? Quer dizer, você é tolerante porque você também quer receber tolerância, mas quando a posição se inverte, talvez a tolerância não permaneça, porque não há mais a necessidade estratégica. E a ideia de tolerância como respeito, né? Que acho que foi o tema central, inclusive, da fala do Dr. Marco Antônio, né? A consideração pela dignidade alheia, né? Pela dignidade humana. Então, feitas essas considerações, Lina, por gentileza, a primeira pergunta. Oi, gente, boa noite. A primeira pergunta é: qual a missão do Estado na afirmação da liberdade religiosa no âmbito do ensino religioso, em que pese o reconhecimento da constitucionalidade do ensino religioso confessional pelo STF? Olha, essa eu vou pedir licença, porque nós temos entre nós um ex-secretário estadual de Educação. Então, não tem ninguém mais gabaritado para falar sobre ensino confessional do que o doutor Nalini. Concorda comigo, professor Marco Antônio? Doutor Nalini, é contigo. Qualquer dos 3, dos 4 aí poderia responder com muito bem essa questão. É alguma coisa que está assegurada, né, o ensino religioso sem proselitismo, é facultativo, e o que o Estado faz? Ele garante, ele assegura que haja espaço nas escolas públicas e que haja professores pagos pelo Estado para se desincumbirem dessa missão. Frequência às aulas de cultura religiosa, de religião, não é das maiores, principalmente em relação aos adolescentes, né? No ensino fundamental, as crianças ainda têm a tendência à obediência, a respeitarem os professores. No ensino médio, há uma grande evasão e eu atribuo mais a uma inadequação da nossa sistemática de ensino do que aos próprios jovens, porque hoje, com o acesso imediato à internet, e nós estamos falando num país que tem quase 300 milhões de mobiles, né, de smartphone, etc., a informação está muito mais próxima a um clique do que de um professor ou uma professora que vai repetir uma matéria que ele já estudou há algum tempo, enquanto que o acesso à internet fornece algo atualizado, colorido, musical. Então, o fenômeno das escolas do ensino médio em São Paulo é sala vazia e os barzinhos das imediações cheios. Isso também acontece com a universidade. Todos nós sabemos disso. Então, ou nós mudamos a sistemática, ou nós vamos ver esvaziar cada vez mais a educação convencional. Mas o que existe de bom são as escolas confessionais. Nós temos, quem pode escolher a escola que já tenha uma orientação religiosa. Aqui em São Paulo há excelentes colégios de todas as religiões, mas o Estado garante que haja o espaço e o professor pago
pelo povo para a disciplina de ensino religioso. Ok, se não houver mais considerações sobre esse tema, nós podemos passar para a próxima pergunta. Sim? Lina, por favor. A próxima pergunta é: gostaria de saber o que os senhores palestrantes pensam a respeito da atuação da bancada evangélica no Congresso Nacional, que tentam impedir que as mulheres não religiosas ou que possuem uma religião diferente e minoritária tenham acesso ao aborto. Seria uma atuação contraditória no ambiente democrático e laico? É uma atuação razoável ou intolerante? Viola a liberdade de crença? Doutor Marco Antônio, essa é para você. Bom, eu acho que, como nós dissemos, a liberdade de manifestação, de expressão e a concretização, porque uma coisa é você exprimir, outra coisa é você concretizar isso. Eu acho que a gente tem que respeitar. Eu posso não aceitar exatamente aquilo que a gente falou. A gente deve combater, e aí, lembrando o professor Veracruz, com ideias e, se for o caso, desacreditar aquilo que a gente realmente não aceita. Eu acho que, ainda que eu não concorde, eu tenho que respeitar, porque se hoje é a favor de A, amanhã é a favor de B, eu posso ter uma posição também contrária. E o parlamento, né, o Congresso Nacional, é uma das caixas de ressonância da sociedade. Sendo uma caixa de ressonância da sociedade, lá ele recebe e tem representantes do povo de vários segmentos, inclusive religiosos. Ainda que a gente não concorde, a gente tem que considerar legítima a manifestação de qualquer tipo, aspas, de bancada, de liderança, porque senão nós estaremos sendo intolerantes. Quer dizer, como é que a gente aponta alguém de intolerante se a gente também acaba sendo intolerante com alguém? Não pode discutir, não pode debater. Eu acho que a discussão, o debate na democracia é sempre salutar, aliás, necessário. Se a gente não debate, na verdade, nós estamos fechando a ideia. Hoje a gente fecha a ideia para alguma coisa que possa ser interessante para a gente. Amanhã eles vão fechar alguma ideia, o debate, para algo que seja interessante para eles contra nós. Então, esse equilíbrio, né, direito constitucional, né, a professora Aline ensina isso, os freios e contrapesos, a gente realmente tem que buscar esse equilíbrio. Não é fácil? Claro que não é fácil. Isso é o pluralismo político, saber conviver com diferenças ideológicas, políticas, religiosas, sexuais, gastronômicas, futebolísticas. Isso é uma democracia. Ok. Lina, a próxima pergunta, por gentileza. A próxima pergunta foi dirigida para o Dr. Antônio. Há uma questão que emerge Há uma questão que emerge não do testamento vital em si, mas do transfuncionamento em menores de idade, filhos de pais professores testemunhas de Jeová, ante a necessidade de tal procedimento, inclusive internação em razão da Covid-19. Qual a sua opinião? E uma derivação da questão em razão de resposta ser pela aplicação do procedimento, como harmonizar a injeção de seiva vital, sangue, e relação com a própria comunidade a que pertence e que entende pelas impurezas nesse caso. Deixa eu ver, doutor Naline. A bomba vem sempre para mim, né? Eu queria, primeiramente, agradecer ao autor da pergunta, meu amigo, meu queridíssimo irmão, que deveria estar aqui no painel, o querido doutor Jader Freire de Macedo Júnior, a quem eu dou um fraterno e querido abraço. E eu peço desculpas pela minha falta de delicadeza em não cumprimentar a doutora Maria das Graças e a minha colega e parceira de doutorado, a doutora Mariana Sturt. Então, eu já corrijo a minha indelicadeza agora já. Respondendo à complexa questão do meu querido Jader,
nós temos que analisar a resposta para essa pergunta de acordo com a própria Constituição Federal. A Constituição nos diz que a responsabilidade sobre a criação dos filhos, ela é do pátrio poder, que será exercida em igualdade de condições entre o pai e a mãe. Logo, para um menor de idade que, segundo a própria Constituição, ainda não tem a plenitude do discernimento e não pode falar e agir por si próprio, menor de idade eu levo em consideração, como o Dr. Jader mencionou, uma criança, imagino eu. Se for um adolescente, ele pode ser emancipado e ter essa consciência e esse direito de decisão, ainda que ele esteja abaixo dos 18 anos. Os pais podem emancipá-lo e ele ser senhor do seu próprio corpo. Então, eu vou considerar nessa questão do Dr. Jadre, questão de ser uma criança. Para isso, para tanto, se a família for de testemunhas de Jeová, caberá a esta família decidir pelo tema. É o pátrio poder que terá a decisão sobre o respeito ou não do testamento vital e impedir a transfusão de sangue por considerar, como o Dr. Jader bem mencionou, uma impureza e uma violação ao seu direito de crença. E a forma de garantir e assegurar que não haja nenhum tipo de violação para essa criança, esse menor, é justamente a efetivação do testamento vital. O que falta mencionar é que, como essa criança ou esse menor não tem o discernimento ou a responsabilização e capacidade civil para a elaboração desse documento, este pode ser feito pelos seus pais. E, se houver uma internação dessa criança, os pais não podem decidir per si pelo tratamento, porque aí entra naquela dicotomia do desrespeito à dignidade da pessoa humana, e aí o médico privilegiará a defesa do direito à vida. Então, para garantir e efetivar a tolerância e o respeito da dignidade da pessoa humana e da liberdade de crença desse menor, recomenda-se a presença do testamento vital. Ok. Eu gostaria de, em função do avançar da hora, eu gostaria de agradecer aos nossos painelistas, né, por comporem aqui essa mesa, a convite do Dr. Antônio, e em nome do CEDIR gostaria de parabenizá-los e desejar que estejam em outras oportunidades conosco também para continuarmos a discutir esses temas tão importantes. E antes de nós encerrarmos aqui o nosso painel, gostaria de apenas abrir mais uma vez a palavra aos nossos 3 convidados, para que façam as suas considerações finais e assim a gente encerra o evento desta noite. Doutor Nalini, com o senhor. Eu queria agradecer bastante, aprendi como previa, tanto com o Dr. Marco Antônio, que é meu professor permanente, e quanto com o Dr. Antônio Gonçalves. Muito obrigado e parabéns pelo evento, Dr. Rodrigo Vitorino. Foi muito importante participar dele. Doutor Marco? Bom, eu também agradeço penhoradamente o honroso convite, doutor Antônio Gonçalves, coordenação, doutor Rodrigo Vitorino, cumprimentando por todo o evento, que não é só esse painel que nós sabemos, e dizer da importância de nós estarmos sempre debatendo, conversando, criando oportunidades para que as pessoas pensem e vão além. Sempre aquela frase de que talvez a maior criação do universo é o pensamento, é o ser humano poder ir além daquilo que ele é mesmo. Eu sempre penso que esse debate, aliás, inclusive,
envolvendo o próprio tema do evento, é que nós devemos viver em comunhão, em comum união de ideias, de esforços, de bem-querer, respeitando e sabendo conviver, que a gente tem que buscar sempre fazer o melhor para o nosso semelhante. A gente tem que buscar realmente uma sociedade mais justa, humana e fraterna, para que possamos dizer que a gente fez alguma coisa nessa vida. Obrigado, parabéns, boa noite. Eu quero finalizar a nossa triparticipação complementando as brilhantes palavras do Dr. Marco Antônio, dizendo que nesses tempos difíceis aos quais nós enfrentamos pelo recolhimento forçado, pela nossa perda momentânea de liberdade de ir e vir, é uma ocasião muito especial. Pode parecer paradoxal o que eu vou falar, mas não é. É um momento muito especial de reflexão com base em todos os ensinamentos trazidos pelo professor Nalini hoje, de que nós temos que ou aprender ou refletir sobre a necessidade do ser humano coexistir e respeitar os limites de compaixão, de amor, de tolerância, de inclusão para com o próximo. O que eu tenho acompanhado diuturnamente, as pessoas cada vez mais irritadas, intolerantes e impacientes. E esse momento, ele enseja uma reflexão no caminho diametralmente oposto. A pandemia nos proporciona a inclusão, o respeito ao próximo e a harmonização das relações sociais. Esse meu discurso pode parecer velho e em desacordo com a sociedade cada vez mais individualista que nós temos, mas é exatamente o que esse vírus precisa e nos ensina, que nós vivemos em comunhão e sociedade. Então, que nós temos que harmonizar a tolerância das relações interpessoais. Uma boa noite, obrigado a todos. É sempre uma honra e um carinho estar com amigos tão queridos como o Rodrigo, o Dr. Nalini, o Dr. Marco Antônio e todos os outros aos quais eu já mencionei ao longo da nossa participação. Muito obrigado, obrigado a todas e todos presentes. Nos vemos amanhã em nosso próximo painel, a parte da manhã, conforme a nossa programação no site. Um grande abraço.